Dorival Júnior na mira do Fluminense, Antônio Oliveira visitando o Morumbis. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de que empresários estão mandando na CBF. Há algum sentido? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem em parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Hora de falar sobre o Fluminense, que está em busca de um técnico e Dorival Júnior aparece como o favorito. Treinador demitido pela CBF na última sexta-feira, se quiser, vai ficar bem pouco tempo desempregado, vai caber ao Dorival aceitar ou não a oferta do tricolor carioca. Com uma observação importante, ao ser dispensado, o Dorival assegurou salários de 1 milhão de reais por mês até a Copa do Mundo do ano que vem, pagos pela CBF. Pois bem, você sabe que o Fluminense demitiu no último sábado o Mano Menezes, depois da derrota por 2-0 contra o Fortaleza. Chegaram a especular a possibilidade de o Fernando Diniz voltar às Laranjeiras, essa chance está descartada. Dorival Júnior é o plano A, caso não se acerte com o Dorival, o Fluminense pode tentar estreitar relações com o Renato Gaúcho, que é alguém bastante querido pelo torcedor tricolor. Só sobre o Dorival, ele teve uma única passagem curta pelo Fluminense, mas que foi importante, afinal de contas ajudou o clube a escapar do rebaixamento na oportunidade. O Fluminense também tem um trunfo para contratar o ex-treinador da seleção brasileira, o fato de o Super Mundial de Clubes estar marcado para metade do ano, baita exposição para qualquer treinador do Brasil ou do exterior. Hora de falar sobre o São Paulo, que Antônio Oliveira, ex-técnico do Corinthians, foi fazer no Morumbis durante a partida entre São Paulo e Sport. A resposta óbvia foi assistir ao jogo, mas a partir daí muita gente entendendo que o treinador português será a alternativa do tricolor em caso de demissão de Luiz Ubeldia. Posso assegurar para vocês que ninguém do departamento de futebol nunca nem sequer cogitou Antônio Oliveira. Antônio Oliveira tem uma assessoria bastante ativa e que vira e mexe aparece como cotado em vários clubes grandes. No São Paulo não tem cartaz. Ele pode ter ido ao estádio para assistir ao jogo e acho importante que técnicos desempregados estejam nas arenas, nos estádios, para acompanhar de perto, mas ele não faz parte dos planos. E ainda que o Zubeldia seja demitido, não se discutirá a contratação do ex-corintiano, que está desempregado desde a metade do ano passado, quando foi dispensado pelo Timão. Hoje o São Paulo pretende segurar o Zubeldia enquanto ele apresentar bons resultados. Uma derrota para o Tajeres na quarta-feira na Argentina pode determinar a demissão do argentino.
está descartada uma saída antes dessa estreia na Libertadores da América, ainda que Dorival Júnior possa se acertar com o Fluminense. Isso causaria enorme crítica aos dirigentes são paulinos. Todo mundo sabe, dentro do Morumbi, que a prioridade é a contratação do Dorival. Se o Dorival se acerta com outro clube porque o São Paulo demorou para demitir o Zubeldia, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia serão duramente criticados, até pela escassez de boas opções no mercado. O Dorival se tornou uma delas na última sexta-feira. Só para completar, preciso registrar uma postagem do Baby, que é o presidente da torcida independente, a maior organizada do São Paulo. Ele foi bastante crítico e pediu a cabeça do Zubeldia, abre aspas para ele: chega de covardia, Zubeldia tem que sair nesse momento, ele está sendo fritado pela diretoria, me cobrem, vem Dorival e se não der certo o Dorival, volta Rogério Ceni. Os vilões são sempre os mesmos, só mudam as cartas. Belmonte já queria mandar o técnico embora e trazer o Diniz, escreveu o Baby, reforçando uma informação que eu trouxe para vocês há coisa de um mês. Se dependesse do departamento de futebol, no fim do Campeonato Paulista, o Zubeldia seria dispensado e o Fernando Diniz contratado, mas a repercussão em cima do nome do ex-treinador da seleção foi tão ruim que o Diniz acabou descartado. O Nicola Marinax no São Paulo, como é que estão as negociações? Jefferson em fase final. Os caras já assinaram um memorando de entendimentos, agora estão cumprindo todas as burocracias. O Baby também criticou muito o Caleri e o Luciano. Para mim, o Luciano encerrou o ciclo no São Paulo. Fez uma nota para demitir o Zuba e contratar o Dorival. Quando o Baby fala, você já sabe. O Baby fez uma nota? Deixa eu ver o que foi escrito do Baby Zubeldia. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Baby da Independente pediu a demissão de Luiz Zubeldia. Chega de covardia. Zubeldia tem que sair nesse momento. Ele está sendo fritado pela diretoria, me cobrem. Vem Dorival. E se não der certo o Dorival, volta Rogério Ceni. Os vilões são sempre os mesmos, só mudam as cartas. E aí depois ele completa. A melhor coisa a fazer nesse momento é demitir o Zubeldia. Belmonte já queria mandar o técnico embora e trazer o Diniz. É verdade, eu contei para vocês. Que depois os caras desmentiram, mas estava tudo certo. O problema é que vazou a notícia e a repercussão foi muito ruim. Muricy e Milton Cruz exigindo 352. Júlio Casares assistindo de camarote essa palhaçada. Ninguém sabe quem manda, por isso que os jogadores não respeitam a direção. Precisamos fazer uma limpeza na Barra Funda antes que comecem as Copas. De técnico à diretoria, fora todo mundo, bando de incompetentes. O Baby está certo quando afirma que o Belmonte queria Fernando Diniz como técnico, tá? Será que o São Paulo, se o São Paulo perder ou empatar na Libertadores, o Zuba cai? E eu acho que se perder sim, se empatar contra o Tadieres fora, não. Se o São Paulo perder para o Tadieres, o Zubeldia cai. O Jusileide, sabe o que pode acontecer? O interesse de outros clubes no Dorival pode obrigar o São Paulo a acelerar o passo. Enquanto, por exemplo, o Fluminense não tinha demitido o seu técnico, no caso Mano, eu acho que o São Paulo podia até ter uma situação um pouco mais confortável. Agora, coisa muda, né? Você viu que o técnico português Antônio, ex-Corinthians, estava no Morumbi ontem? Foi, beleza, mas não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Ele plantando. Eduardo Afonso da ESPN falou ontem que o Zuba balança com o Dorival e Crespo desempregado. Quer dizer que o Crespo pode voltar. Rodrigão, respeito a apuração de todo mundo, tá? Mas o que eu sempre escuto é que os caras do futebol avaliam o trabalho do Crespo como horroroso. Fábio Maia, Nicola, você não tem mais notícias sobre o Banco Digital do São Paulo? Fábio, tá fechado com o Magnum Bank. Só que o anúncio, cara, não acontece, né? Tá encantado esse anúncio, desde o ano passado. Os caras estão trabalhando para esse anúncio e até agora nada. São Paulo deveria tentar o Sebastião BKSS caso o treinador dele seja demitido. Eu gosto do BKSS, mas ele tá... acho que na seleção equatoriana, quer ver? Ó, BKSS. Seleção equatoriana, quer ver? Seleção equatoriana, isso mesmo. Boa noite, Nicola. Chegando agora na live, fala da situação do Zuba, por gentileza, abraço. Pantaneiro, o Zubeldia não foi demitido, mas o Zubeldia voltou a balançar fortemente depois do empate com o Sport. E vai precisar de resultado, vai precisar de ponto contra o Tadieres na Argentina na quarta-feira, contra quem o São Paulo tem tido muita dificuldade. O fato de o Dorival estar no mercado é uma enorme sombra,
E mais do que isso, se o São Paulo começar a perceber que outros clubes brasileiros estão tentando o Dorival, como por exemplo o Fluminense, aí que a coisa pode, aí que o processo de demissão do Zuba pode ser acelerado, tá? Boa noite, Nicola. Voivoda estava com o filme queimado com a torcida do Fortaleza. Melhorou depois da vitória, o São Paulo deveria tentar pelo grosso. O Voivoda, ele é um cara de um estilo de jogo muito específico. Contra-ataque, transição rápida. Não acho que o São Paulo possa jogar com esse estilo de jogo, tá? Isso eu ouvi de gente do próprio Fortaleza. Nicola, especialmente quando falavam de Voivoda no Corinthians, essa pessoa dizia, Nicola, não vai caber, não vai rolar, porque o estilo de jogo do Voivoda é muito vertical, ele se defende para contra-atacar. Como é que o Corinthians vai jogar em casa nesse esquema? Enfim, foi o que eu ouvi do próprio pessoal do Fortaleza, tá? Vi uma notícia de que o Dorival recusou o Fluminense, diz que está com problema de saúde. O problema de saúde se chama São Paulo. A mensagem do Augusto Antônio. Juan Goulart, se o Zubeldia for demitido, qual a chance de o São Paulo ir atrás do Pedro Martins ou do Luiz Castro? Juan, hoje a chance é 0. Se o Zubeldia for demitido, o nome vai ser do Dorival, mas eles vão ligar para o Dorival antes de demitir o Zubeldia, tá? Para falar sobre o São Paulo, Luiz Zubeldia voltou a balançar no comando técnico do Tricolor. Tudo por causa da estreia no Campeonato Brasileiro com um empate frustrante em 0-0 contra o Sport em pleno Morumbis. Com 2 minutos de jogo, Caleri perdeu um pênalti. Depois disso, o São Paulo até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu vencer o Sport, que é um dos candidatos ao rebaixamento. Torcida revoltada, chamando o Zubeldia de burro e pedindo respeito com a camisa do Tricolor para os jogadores. Algumas situações deixaram a fase do Zubeldia bastante ruim. O fato dele ter escalado 3 zagueiros e 3 volantes não pegou bem. A reação do Luciano ao ser substituído socando o banco de reservas também foi bastante comentada. Depois do jogo, o Zubeldia admitiu a frustração e reconheceu que a torcida está certa em cobrar. Só para completar, não há risco nesse momento de o Zubeldia ser demitido. Consultei o comando técnico e a diretoria do São Paulo, mas ele balança e o fato de o Dorival Júnior estar desempregado desde sexta-feira vai lhe garantir um enorme fantasma. Só para completar, em relação ao jogo, o ex-goleiro do Sport, o Magrão, esteve presente no Morumbis, na torcida do Sport, e foi bastante ovacionado pelo torcedor. E você, que pensa sobre a fase do Zubeldia, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A chance de o Dorival assumir o São Paulo já no primeiro jogo da Libertadores, não acredito, Daniel, não acredito. O movimento dentro do São Paulo é de que o Zubeldia vá enfrentar o Tadieres nessa quarta-feira e eventualmente perdendo, aí sim a coisa pode mudar, tá? O único cenário que poderia alterar essa situação é um interesse, por exemplo, do Fluminense no Dorival, com proposta oficial, e o Dorival deixando claro, ó, se vocês não me contratarem, eu vou para o Fluminense. Aí isso poderia acabar mudando a ordem. Antônio Oliveira estava no Morumbi ontem. Será que há alguma possibilidade dele treinar o São Paulo? Zubeldia ontem desfez da base na coletiva. Rian, para ele, é a opção. Essa frase, para mim, é a mais importante, né? O Zubeldia ontem desfez da base na coletiva. O Zubeldia não é um cara que aposta em categoria de base. Ele acha que o contexto para revelação de atletas precisa ser muito específico, muito especial. E é o tipo do cara que não vai dar espaço para base. O Rian, até não contei em vídeo, mas já deixa eu trazer o detalhe para vocês. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima ao Zubeldia de que o Rian, para ele, é um jogador comum, que tem problemas de movimentação, que é um centroavante baixo e fraco, tá? E que a única coisa que ele sabe fazer é gol. A frase é meio esquisita, né? Mas o que ele quer dizer é que, assim, sem fazer gol, ele é um cara que contribui muito pouco para jogo, e isso, na visão do Zubeldia, não é interessante. Sobre o Antônio Oliveira, chance nenhuma dele ser contratado. O Antônio Oliveira tem uma assessoria que trabalha muito forte. Sempre que ele está desempregado, começam a colocá-lo em um monte de clube e muitas das vezes é a assessoria de imprensa do Antônio Oliveira plantando, tá? Nem foi especulado, nem se trabalha com essa alternativa, não. E eu acho até legal salutar que os caras desempregados assistam a jogo no estádio. No estádio você consegue ter muito mais referência do que dentro de campo, tá? Do que dentro de casa, no caso. O Herbert Alex, Mário Ornelas, Nicola, sou fã, novidade no São Paulo. Mário, vão tentar empurrar o Zubeldia, pelo menos até a partida contra o Tadieres.
Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixa aqui seu like e se inscreva nesse canal também. Ative o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação neste canal, né? Então já chega deixando seu like e se inscreva nesse canal para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E as informações do São Paulo do dia a dia. São Paulo que deu mole perdendo aí o jogo, empatou, né, na verdade, contra o Sport, poderia ter ganho esse jogo, né? Quem perdeu a bola ali quem perdeu o pênalti foi o Caleri, né? A declaração de Zubeldia sobre a lesão de Oscar de São Paulo, não quero, papapá, papapá. E o Zubeldia continua ainda no comando técnico do São Paulo. Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui.